Nos seus primeiros dias, o cristianismo foi visto pelos mestres judeus como uma heresia judaica. Seus adeptos eram judeus que acreditavam na divindade de Jesus. Mas quando o cristianismo se espalhou e se tornou uma religião mundial, com numerosos convertidos do mundo gentil, tornou-se uma religião rival do judaísmo. Os cristãos eram então vistos como gentios, não porque fossem cristãos, mas porque, em geral, eram, de fato, gentios, ou seja, não judeus. No Talmud e no Midrash, as comparativamente poucas referências ao cristianismo só aparecem em versões que não sofreram censura da Igreja. Nelas, refere-se ao cristianismo como uma seita herética, que acredita em uma forma de dualismo, Deus o Pai e Deus o Filho. Típico é o comentário do mestre judeu do final do século III, Rabi Abahu, sobre Isaías 44:6, onde lemos: Eu sou o primeiro e o último, e fora de mim não há Deus. E ele, Rabi Abahu, explica: Eu sou o primeiro, significa que eu não tenho pai, e eu sou o último, significa que eu não tenho filho, e fora de mim não há Deus. Por quê? Porque não tenho ninguém igual a mim. Dado ao fato de que a doutrina da Trindade só emergiu plenamente num período posterior, não há referências a ela no Talmud ou no Midrash, apesar das tentativas rebuscadas de encontrar indícios dela nestas fontes. Foi só na Idade Média que tanto a religião cristã quanto a islâmica passaram a ser contempladas pelo pensamento judaico como suas rivais. Ataques aos dogmas cristãos podem ser encontrados em escritos medievais a partir dos comentários bíblicos do Rashi e de David Kimchi, refutando a afirmação cristã de que o Tanar contém profecias que antecipariam a vinda de Jesus através de obras de apologética, como o Kuzari, de Yehuda Halevi, e a Fé Fortalecida, do pensador caraíta Isaac de Troki, falecido em 1593. Temos desta época também os registros elaborados pelos judeus das várias disputas que tiveram com os cristãos, sendo dessas talvez a mais famosa aquela que ocorreu entre Pablo Cristiani e Nachmanides, em 1263, na cidade de Barcelona, sendo que, posteriormente, os debates apareceram na obra Vikuach Haramban, os debates do Ramban. Nestas e em outras semelhantes, o principal objetivo era negar que o Messias tivesse vindo na pessoa de Jesus. Afinal, o mundo natural e político não deu nenhuma evidência de que esta gloriosa era tivesse chegado, e especialmente contestar a doutrina da encarnação e da Trindade. Como observou o mestre veneziano Leon de Modena, não era a doutrina da Trindade em si que era questionável. Afinal, na doutrina cabalística das Sefirot, fala-se muito de 3 e até de mais aspectos da divindade. Mas a sua elaboração, ou seja, a elaboração da Trindade, na qual a doutrina diz que Deus é composto por 3 pessoas, uma das quais se encarnou num ser humano. Os pensadores medievais que consideravam o cristianismo, mas não o Islã, uma fé idólatra, fizeram-no particularmente por causa da adoração da cruz. Curvar-se diante de um ícone ou crucifixo era considerado semelhante a curvar-se diante de ídolos. A questão básica na prática era se as antigas regulamentações talmúdicas contra as relações sociais e negócios com pagãos, nos dias das suas festas, se aplicariam aos cristãos, porque eles poderiam oferecer louvores aos seus deuses pelo resultado bem-sucedido de algum acordo. Como os judeus viviam entre cristãos, a aplicação desses regulamentos
teria sido catastrófica, se não impossível. Certos mestres franceses, como Menachem Meiri, por exemplo, tendiam a adotar argumentos casuísticos para contornar algumas das regras mais pesadas. Eles argumentaram, por exemplo, que qualquer dinheiro dado pelos cristãos à igreja é em grande parte para o benefício do próprio clero, e certamente não havia sacrifícios reais de animais ou pássaros aos ídolos, como havia nos tempos bíblicos e talmúdicos. Menachem Meiri, que viveu na França no século XIII, foi muito mais longe ao argumentar que as referências aos pagãos na literatura talmúdica não podiam ser aplicados ao que ele chamava de pessoas cujas vidas são governadas pela religião. Eventualmente foi feita uma distinção, desconhecida nas fontes talmúdicas, segundo a qual o cristianismo constituiria-se, então, em idolatria para os judeus, mas não para eles mesmos, ou seja, para os cristãos. Este conceito passou a ser conhecido como shituf, associação de uma outra pessoa a Deus. E a máxima jurídica frequentemente citada, que permite uma atitude mais liberal em relação aos cristãos, seria a seguinte: um Ben Noach, ou seja, um não-judeu praticante das leis universais, não é obrigado a rejeitar shituf, ou seja, ele pode acatar a ideia de uma associação de uma pessoa com Deus. As necessidades sociais, obviamente, suscitaram essa distinção artificial, que não foi de forma alguma universalmente aceita. Ainda no final do século XVIII, o Gaon de Vilna determinou que, uma vez que é proibido mencionar o nome de um ídolo, um judeu pode referir-se a Jesus, mas nunca usar o nome Cristo. No século XX, as autoridades alahicas debateram se era permitido usar uma igreja abandonada como sinagoga, ou se era permitido a um judeu fazer uma doação a uma igreja, ou mesmo entrar numa igreja, ou usar uma medalha, por exemplo, em forma de cruz. Em última instância, a permissão foi concedida, sob o argumento de que a medalha seria uma decoração e não um objeto de culto. Algumas autoridades permitiam que um judeu comercializasse cruzes a cristãos, desde que essas não fossem usadas para fins de adoração, mas simplesmente como decoração. Nos tempos modernos, tem havido uma cooperação muito maior entre judeus e cristãos, muitos judeus acolhendo diálogos judaico-cristãos, nos quais o objetivo de cada lado é compreender a posição do outro e até aprender com ele, sem de forma alguma se afastar da sua própria posição. Alguns judeus acreditam que o judaísmo e o cristianismo têm tanto em comum que é permitido falar de uma tradição judaico-cristã. Mas a oposição mais forte por parte de todos os judeus, ortodoxos, conservadores e reformistas, às tentativas de grupos missionários cristãos de converter judeus ao cristianismo. O movimento Judeus por Jesus, por exemplo, é um fenômeno marginal e foi justamente condenado por todos os judeus fiéis por tentar introduzir o cristianismo aos judeus pela porta dos fundos, por assim dizer. Um único teólogo judeu ortodoxo contemporâneo nos Estados Unidos argumentou que o judaísmo não obriga os judeus a rejeitar a doutrina da encarnação como impossível em si mesma. Para ele, os judeus rejeitam o cristianismo não porque Deus não pudesse ter se encarnado em um ser humano, pois isso comprometeria a onipotência de Deus, mas porque de fato ele não o fez na pessoa de Jesus. Esta visão excêntrica é rejeitada por todos os outros teólogos judeus, alegando que Deus, sendo Deus, pode tão pouco tornar-se humano quando pode desejar também deixar de existir. Como disse Tomás de Aquino, e ele foi antecipado pelos pensadores judeus, não é nenhum compromisso com a onipotência de Deus que ele não possa fazer o absolutamente impossível. O teólogo judeu britânico Claude Montefiore
Embora insista que um judeu não pode ser ao mesmo tempo um cristão, argumenta que alguns aspectos da ética cristã são superiores aos judaicos, pelo que foi atacado pelo pensador sionista Ahad Ha'am. No nível acadêmico, tem havido investigações sobre a formação judaica do cristianismo, mas de uma forma puramente objetiva, com as questões teológicas vistas como irrelevantes para os estudos. Certamente seria incorreto dizer que as suspeitas mútuas das duas religiões são coisa do passado. O que se pode dizer é que numa época de maior tolerância religiosa, tem havido uma compreensão crescente de que ambas as religiões têm o suficiente em comum para lhes permitir trabalhar em harmonia para a melhoria da humanidade.